Nesse vídeo nós vamos agora continuar com o processo de resolução de sistemas lineares. Até agora vimos que para resolver um sistema nós podemos associar uma matriz e então nós fazemos as operações sobre a linha da matriz até obter uma matriz triangular. O que nós vamos fazer agora é continuar com essas operações até que a gente transforme a matriz do sistema numa matriz na forma escada. Então, para fazer isso, vamos entender o que é uma matriz na forma escada. Bom, uma matriz na forma escada, ela deve obedecer a essas quatro condições que você pode ver aí na tela. Primeiro nós vamos fazer aqui uma leitura de cada uma dessas condições e depois nós vamos entender cada um desses critérios aí por meio de exemplos, tá? Então, a primeira condição é que o primeiro elemento não nulo de uma linha, essa linha ela tem que ser não nula, esse primeiro elemento ele tem que ser igual a 1. O que é uma linha nula? Uma linha nula de uma matriz é uma linha que todos os elementos são iguais a zeros, tá? A outra condição é que cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha tem todos os outros elementos iguais a zero. A outra condição é que toda linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas. E essa quarta condição ela é um pouco mais complicada da gente entender ela só fazendo a leitura. Mas nós vamos entender a partir de um exemplo. Então, vamos lá. O primeiro exemplo que a gente tem aqui de uma matriz, a gente vai verificar essas condições. Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar as linhas não nulas dessa matriz, que é a linha 1 e a linha 3. E vamos ver aqui o seguinte, que o primeiro elemento não nulo dessa primeira linha é 1. Na terceira linha, o primeiro elemento não nulo é igual a menos 1. Então, essa matriz não é na forma escada, porque esse primeiro elemento não nulo ele deve ser igual a 1. Então, aqui nessa terceira linha, essa primeira condição ela não é obedecida. Então, essa matriz não é na forma escada. Então, a gente nem precisa verificar as outras condições. Basta que uma condição não seja verdadeira para que a gente já pode dizer que a matriz não é da forma escada. Um outro exemplo que a gente tem aqui é o seguinte. Então veja que para cada linha não nula, o primeiro elemento ele é igual a 1. Então temos aqui 1. Então a primeira condição ela é obedecida. Então nós temos que ir para a segunda e verificar se essa condição ela é obedecida. Veja que cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha, ela tem todos os outros elementos iguais a zero. Então observe aqui, ó, que esse primeiro elemento não nulo que é igual a 1, então o resto de todos os elementos dessa coluna são iguais a zero. E o primeiro elemento não nulo da linha 2, ele está na coluna 4. E veja que os outros elementos dessa coluna 4 são iguais a zero. Então, a segunda condição, ela também foi obedecida. Toda linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas. Então, temos aqui que a linha nula, que é a linha 3, ela está abaixo da linha 1 e da linha 2. Então, essa condição 3 ela é obedecida. Agora, vamos entender aqui essa condição número 4, né? Veja só. As linhas não nulas que a gente tem dessa matriz são as linhas 1 e 2. Então, começando da linha 1, o primeiro elemento não nulo, ele ocorre, ó, o primeiro elemento não nulo da linha 1, ele ocorre na coluna 2.
Agora vamos para a segunda linha. E o primeiro elemento não nulo da linha 2, ele ocorre na coluna 4. E a gente tem aqui, ó, a condição 1, né? Que 2 é menor do que 4. Então significa que a quarta condição ela também é obedecida. Então essa matriz é uma matriz na forma escada. Um outro exemplo que a gente tem aqui, que a gente pode observar, é que essa matriz ela já não obedece à condição 2. Porque se a gente tomar aqui, ó, o primeiro elemento não nulo da linha 3, ele ocorre na coluna 3. E os outros elementos dessa coluna não são iguais a 0. Então essa condição 2 aqui ela não é obedecida. Então essa matriz também não é na forma escada. Vamos analisar aqui mais um exemplo. Observe essa matriz que ela já obedece aos critérios 1, 2 e 3. E se a gente analisar a quarta condição, então temos aí que as linhas não nulas são a linha 1, 2 e 3. Então começando da primeira linha, nós temos aqui que o primeiro elemento não nulo da linha 1, ele ocorre na coluna 2. E o primeiro elemento não nulo da linha 2, ele ocorre na coluna 1. E o primeiro elemento não nulo da linha 3, ele ocorre na coluna 3. E nós não temos isso daqui acontecendo, ó, porque 2 não é menor do que 1 e 1 menor do que 3. Então essa quarta condição ela não é obedecida. Mas veja o seguinte, que se a gente fizer uma operação sobre essa matriz, a gente pode aqui permutar as linhas. A gente pode permutar a linha 1 e 2. Então nós podemos aqui, ó, trocar a linha 1 pela linha 2. Trocar não, fazer a permutação, na verdade. Então o que a gente tem aqui? Então a gente vai ter a matriz 1, 0, 1 e 1. E agora nós temos aqui 1. E agora nós temos aqui 0, 1, 3 e menos 1. E a terceira linha fica 0, 0, 1 e 3. E a partir dessa operação, agora a gente conseguiu deixar a matriz na forma escada. Porque observe o seguinte, que agora o primeiro elemento não nulo aqui da linha 1, ele está na coluna 1. Aqui o primeiro elemento não nulo da linha 2 está na coluna 2. E o primeiro elemento não nulo da linha 3 está na coluna 3. E portanto a gente tem que 1 é menor do que 2, que é menor do que 3. E essa matriz ela já agora está na forma escada. E o que a gente vai fazer agora é operar sobre as linhas de uma matriz para que ela fique na forma escada. Bom, o processo de escalonamento de matriz, ele consiste em efetuar as operações sobre as linhas da matriz até que ela fique na forma escada, como eu acabei de dizer. E a gente aplica esse método para poder escalonar a matriz ampliada de um sistema de equações lineares. Por quê? Porque após o escalonamento da matriz, a gente vai obter um sistema equivalente e esse sistema ele vai ser mais fácil de analisar a solução. Agora nós vamos praticar esse processo de escalonamento de matriz. Então a gente já tem aqui um sistema linear de uma forma genérica, a gente já sabe escrever a matriz ampliada, então nós vamos escalonar a matriz de um sistema. Então, dado um exemplo aqui, ó, de um sistema linear, a gente tem a matriz ampliada e o que nós vamos fazer é escalonar a matriz ampliada desse sistema. Observe então o seguinte, que o primeiro passo para a gente começar a escalonar uma matriz, já que esse elemento da primeira linha e primeira coluna é igual a 1,
nós vamos zerar todos os outros elementos dessa coluna. E para fazer isso, nós vamos ter que fazer a operação sobre a linha 2, a linha 3 e a linha 4. E a operação que nós vamos fazer sobre a linha 2 é: nós vamos trocar a linha 2 por ela mesma, menos a linha 1. Na linha 3, nós vamos subtrair da linha 1. E a linha 4 também nós vamos subtrair da linha 1. Então, fazendo este processo, nós vamos obter essa matriz. Ou seja, eu vejo que cada elemento da linha 2 eu subtraí com os elementos da linha 1 na sua respectiva coluna. E eu fiz a mesma coisa para a linha 3 e a linha 4. Agora, já que nós temos aqui o primeiro elemento não nulo de cada linha, veja que aqui nós temos que o primeiro elemento não nulo é igual a menos 2. Aqui o primeiro elemento não nulo da linha 3 é igual a menos 2. E o primeiro elemento não nulo da linha 4 é igual a menos 2. E o primeiro elemento não nulo da primeira linha é igual a 1. Mas a gente sabe que para estar na forma escada, esse primeiro elemento não nulo ele tem que ser igual a 1. Então nós vamos ter que dividir essas linhas aí por menos 2. Então essa é a operação que nós vamos fazer sobre as linhas 2, 3 e 4. Então, fazendo as operações sobre cada uma dessas linhas, nós vamos ter agora essa matriz que vocês podem ver. Agora, observe o seguinte: na linha 2, o primeiro elemento não nulo, ele ocorre na coluna 4. Então, a gente precisa que todos os outros elementos dessa coluna sejam iguais a 0. Então, o que nós temos que fazer é zerar esse elemento. Então, para zerar esse elemento, a operação que a gente pode fazer é trocar a linha 1 por ela mesma menos a linha 2. Então, fazendo essa operação, a gente obtém essa outra matriz. Então, veja que fazendo essa operação, a gente conseguiu zerar o elemento que a gente queria. Agora, a gente pode analisar a linha 3, que o primeiro elemento não nulo ele ocorre na coluna 3, então a gente precisa agora zerar este elemento. Então, para isso, nós temos que fazer uma operação sobre essa linha. Observe que basta a gente pegar a linha 1 e subtrair da linha 3, que é a operação que nós vamos fazer agora. E fazendo essa operação, ou seja, nós vamos pegar cada elemento da linha 1 e subtrair por cada elemento da linha 3 na sua respectiva coluna. E fazendo isso, nós obtemos essa matriz, como vocês podem visualizar aí. E o nosso outro passo é observar que na linha 4 temos aqui esse elemento não nulo, ele ocorre na coluna 2. E a gente precisa que os outros elementos sejam iguais a 0. Então, nós temos que zerar esse elemento. Então, mais uma vez, a gente vai fazer a operação sobre a linha 1. Observe que a gente pode fazer linha 1 menos linha 4. E se a gente fizer essa operação, a gente consegue zerar este elemento. E então, a gente tem essa matriz. O que a gente pode analisar agora é que o primeiro elemento não nulo da linha 1, ele está na coluna 1. Ele ocorre na coluna 1. O primeiro elemento não nulo da linha 2, ele ocorre na coluna 4. E o primeiro elemento não nulo da linha 3 ocorre na coluna 3. E o primeiro elemento não nulo da linha 4, ele ocorre na coluna 2. Então, a gente não tem aí que aquele critério 4 sendo obedecido. Então, a gente precisa fazer aqui uma permutação entre duas linhas, né? Então, observe que a gente pode permutar a linha 2 e a linha 4. E quando a gente faz essa permutação,
a gente obtém exatamente essa matriz. E essa matriz agora ela já está na forma escada, porque ela já obedece àqueles 4 critérios da definição de matriz escada, né? Então agora a gente vê que essa matriz ela está associada a esse sistema que a gente pode ver, e observe que a gente já obteve a solução do sistema, a gente já obteve a solução direta aqui do nosso sistema. Veja que é diferente ali quando a gente acha a matriz triangular, porque aí a gente vai voltando e substituindo para achar as outras variáveis. Então o método de escalonamento, a gente já reduz o nosso sistema a esse sistema mais simples, onde a gente já obtém a solução direta do nosso problema.